O Apache solteiro, com 4 filhos, salva a esposa escrava por ser infértil e surpreende. Naquele canto esquecido pela luz do sol, onde as tradições pesam como correntes e a sombra parece devorar até o último suspiro, uma mulher, Helena, se tornou prisioneira de um destino cruel. Mas o que ninguém sabia era que a sua fuga inesperada mudaria tudo. Jonas, seu marido, homem severo e implacável, a tratava como uma escrava, infértil, restringida, sufocada. Ele a via mais como uma sombra incômoda do que como esposa. As noites longas e geladas na aldeia testemunhavam seu desprezo cortante, aquele olhar de quem não aceita perdas, de quem guarda dentro os dentes afiados de uma fúria silenciosa. Helena guardava a dor no peito, mas a cada dia a corrente da brutalidade apertava mais. Então, numa madrugada atormentada pelo vento cortante, ela sumiu. Desapareceu como um sussurro levado pela neblina. Quem a viu fugir juraria que uma sombra dançava entre as árvores, uma alma que buscava o último fio de liberdade. Seu corpo exausto caiu no chão úmido da floresta, próximo ao riacho, os olhos fechados, a respiração curta, como se a morte fosse o único descanso possível. Mas entre os troncos carregados de musgo e os segredos antigos das folhas, apareceu Aruan, um homem de olhar sofrido, marcado pela perda da amada, mas com a coragem de um guerreiro silencioso. Ele, um Apache solitário, pai de 4 filhos cheios de vida, carrego pela bravura de um coração que já conhecera a dor profunda do abandono. Aruan encontrou Helena naquela fração de instante, em que o corpo dela quase se entregava ao nada. Salvou-a, como quem salva mais que um corpo, uma esperança. O toque da mão dele trouxe a primeira fagulha de calor no corpo congelado dela. Ele falou pouco, mas seus gestos foram ternos, quase sagrados. Naquela floresta onde o céu parecia fechado, um laço improvável nasceu. Helena. Seus olhos, antes apagados, começaram a brilhar com um fogo que hesitava a crescer, uma promessa de renascimento. Mas essa paz tênue não duraria. O silêncio da aldeia foi rompido por uma notícia mortal. Jonas descobrira a fuga. Tomado por uma raiva que queimava tudo ao redor, ele partiu em perseguição, armado não apenas com instrumentos de violência, mas com o ódio acumulado de anos rabugentos. Seu passo ecoava pesado pela floresta, um trovão de vingança iminente. Helena agora não era mais aquela mulher caída, mas alguém que sabia que o medo não bastava para deter a dor do passado. Ela estava pronta para enfrentar não só Jonas, mas as próprias sombras interiores que ameaçavam engolir sua coragem. Com Aruan e seus filhos ao lado, a batalha se anunciava silenciosa e brutal. Enquanto o crepúsculo se aprofundava sob a copa das árvores, o murmúrio dos ventos parecia carregar segredos antigos, como se a própria floresta segurasse a respiração. Uma luta iminente, marcada pela fúria. Ficava no ar a dúvida que incendiava o coração. Teria Helena a força necessária para romper as correntes do passado? Que mistérios se escondiam nas sombras, prestes a explodir em um confronto entre a luz que nasce e as trevas que insistem em ficar. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o crepúsculo aprofundava a sombra da floresta,
intoxicando o ar com seu perfume de terra molhada e promessas de conflito, Helena sentiu que cada batida de seu coração ecoava como um tambor de guerra. Ao seu lado, Aruã mantinha sua postura firme, os filhos dele como colunas de esperança a seus pés. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que não estava somente ligada à iminente ameaça de Jonas. O som dos passos pesados se aproximava, cortando a quietude como uma faca afiada. Estrondos de raiva e dor se misturavam ao som da natureza, um chamado à batalha direta. Cada respiração de Helena era uma entidade vivente, uma contagem regressiva para o que estava por vir. Mas, no calor desse momento, uma verdade escondida estava prestes a surgir das profundezas mais sombrias. De repente, antes que Aruã pudesse pronunciar palavra alguma, um grito agonizante rasgou o silêncio da floresta. Era um lamento de dor profunda. E não era o grito de Jonas, mas sim de um homem que ninguém. Helena, estava procurando você. Ele ofegava, o rosto uma máscara de desespero. Jonas não é quem você pensa que é. Ele não tem apenas um ódio profundo. Ele a considera uma cálice vazio. As palavras dele foram como um raio, iluminando a escuridão que cobria o coração de Helena. O que você quer dizer com isso, Edson? O medo e a confusão lutavam dentro dela, somando-se ao medo já bem conhecido daquela mão assustadora em sua vida. Ele seduziu uma mulher antes de você, Helena. Ela teve um filho, uma filha, e ele a abandonou, ela se matou. As palavras saíam em uma torrente, como se a verdade finalmente liberada não pudesse mais ser contida. E agora ele a vê como um reflexo daquilo que ele perdeu. Perdão, não se trata de você. Ele nunca amou você. Você era só uma maneira de esquecer o que aconteceu. A realidade escureceu para Helena. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Cada olhada, cada gesto, todo o desprezo de Jonas estava ali, agora é evidente e claro como água. As noites de indiferença, a maneira como ele a tratava como estranha, tudo fazia sentido. Ela não era sua esposa, mas um objeto, uma sombra chamada de amor. Aruã olhou para Helena. As palavras de Edson causando um abalo em seu próprio ser. Helena, você está entendendo o que isso significa? Sua voz tremia, e a determinação que antes pulsava como um tambor agora se tornava um eco distante. Helena mal conseguia responder. Seu olhar distante, e o que deveria ser um momento de união, virou uma tempestade de segredos. Com o coração pesado, ela percebeu que a batalha contra Jonas não era apenas uma luta por liberdade, mas um confronto com o verdadeiro amor e a traição mais profunda. Então, do meio das árvores, os passos de Jonas se tornaram mais audíveis como um trovão prestes a atingir a terra. O tempo parecia paralisar, e todos se colocaram à espera. A verdade bestilada, o luto e a esperança dançavam junto em um labirinto de incerteza. Com eles diante da tempestade, o que ocorreria em seguida? Seria a força de Helena e Aruã suficiente para enfrentar aquele homem que não apenas a havia aprisionado, mas que também moldou o destino de muitos? E na confusão de segredos e revelações, o que mais poderia vir à tona? Enquanto eles aguardavam, a tensão pairava no ar como uma névoa densa. O som dos passos de Jonas se aproximava, seu peso ecoando em cada pulsar de temor que batia no coração de todos. Helena, de olhos fixos na escuridão crescente, lutava contra a confusão instalada em sua mente. O que significavam as revelações de Edson? O amor que conhecera, se é que o havia, era apenas uma ilusão? E então, um movimento rápido entre as sombras. Um homem que não era Jonas emergiu do mato. A figura alta e imponente parecia desviar a própria luz. Era Samir, um cavaleiro que tinha jurado proteger a aldeia, mas agora parecia carregado de um fardo maior do que sua armadura. Ele tinha uma expressão de terror, e antes que alguém pudesse perguntar, bradou de forma urgente: "Não se movam! O perigo é maior do que imaginam." O que poderia ser mais aterrador do que Jonas? A resposta estava nos olhos de Samir,
que cintilavam como brasas sob a escuridão crescente. Um golpe de vento trouxe consigo um odor familiar: fumaça. As chamas ainda não se viam, mas o medo que em seu tom reverberava fazia a floresta em volta parecer um eco distante de um inferno prestes a ser liberado. O campo, ele está queimando. Se não escaparmos, estaremos cercados. As palavras cortaram como uma lâmina. Helena ficou paralisada, o pânico subindo por sua espinha. O que mais poderia acontecer? E enquanto ela tentava processar aquele novo horror, um grito intenso irrompeu da escuridão. As chamas começaram a devorar o céu, mais vorazes do que qualquer raiva que Jonas pudesse carregar. Estava claro. A aldeia não estava mais em perigo apenas pela fúria de um homem. A natureza, em sua expressão mais selvagem e devastadora, também buscava levar tudo o que ela e seus aliados tinham. Para onde correremos? Aruan indagou, sua voz entrecortada pela urgência. Ele segurou firmemente a mão de Helena, como se esta fosse a âncora em meio à tormenta. Mas o olhar de Edson estava fixo no chão, e uma nova expressão surgiu em seu rosto, misturando dor e um semblante que exalava uma revelação ainda mais sombria. Helena, começou ele, sua voz balançando como um galho em tempestade. As chamas não vieram de Jonas. Elas foram iniciadas por mim. Um silêncio pesado se espalhou, estonteante. Eu nunca tive coragem de te dizer, mas eu tento fazer com que aqueles sentimentos de traição se dissipem. E na minha fraqueza, deixei cair uma tocha ao entrar na floresta para te encontrar. O fogo se alastrou. Não sabia que era tão perto da aldeia. As palavras de Edson eram facadas cruas, inflamando a atmosfera já carregada. O horror que ele havia causado era uma mancha na consciência de todos, um fogo que não se apagaria com arrependimento, e que agora ameaçava tudo e todos que Helena amara. Derek, o filho mais novo de Aruan, começou a chorar, seus olhos grandes refletindo as crescentes chamas não muito distantes. Edson, você destruiu tudo. Helena murmurou, desmoronando com a brutalidade da culpa. E então a ferida da revelação mais sombria foi exposta. O que posso fazer? Você pensou que a minha liberdade viria sem custo? Agora temos um inimigo em cada sombra e a natureza se voltou contra nós. Mas antes que mais palavras se dessem, uma explosão estourou para além da vegetação. O fogo dançava e girava, como uma entidade viva que ansiava por tragédias. Agora não havia mais tempo. Iras de desespero uniram-se a uma dor renovada. O que se interpunha entre Helena e sua liberdade não era apenas um homem, nem mesmo a natureza. Era um destino entrelaçado de erros que ameaçava consumi-los a todos. Enquanto um novo grito se erguia, o caos se instalava com uma ferocidade indescritível. E no meio da correria, uma sombra passou despercebida, escondida nas chamas que avançavam, mas que por um instante parecia familiar. E antes que pudesse processar quem ou o que era, Helena sentiu as garras do passado puxarem-na para mais perto do abismo. A vida, como as chamas ao seu redor, havia se tornado um labirinto de confusões. E no centro disso estava ela, com suas escolhas, seus amores e seus medos. Somente o tempo diria se os fantasmas do passado e os incêndios do presente poderiam ser apagados. Mas uma pergunta permaneceu. Quem realmente acabaria se salvando de si mesmo antes que tudo se consumisse nas chamas do arrependimento? Enquanto a fumaça crescia ao redor, os olhos de Helena estavam fixos nas chamas. O pânico crescia em seu peito como uma maré, subindo, subindo. As palavras de Edson a atingiram como um golpe físico. O fogo foi iniciado por mim. Ela não queria acreditar, mas a verdade, cruel como as labaredas, queimava tudo ao seu redor. Não, não pode ser, Aruan gritou, segurando intensamente a mão de Helena. O medo pulsava em seu olhar, assim como o desejo de protegê-la da verdade devastadora que agora o cercava. Precisamos agir. O fogo está se espalhando. O som das chamas devorando a vegetação era quase ensurdecedor. Vidas estavam em risco.
O instinto de sobrevivência gritou dentro de Helena, mas à medida que sua mente tentava se concentrar, outra presença se manifestou nas sombras próximas. Algo se movia, furtivo, como se estivesse aproveitando o caos ao redor. Então uma silhueta surgiu entre as árvores, seus olhos brilhando na escuridão. A figura era familiar, mas a voz que ecoou entre a fumaça era a mais inesperada de todas. Helena! Gritou uma mulher, de cabelos desgrenhados e expressão desesperada. Era Lúcia, a antiga amiga de Helena, alguém que há muito tempo ela acreditava ter perdido para os segredos do passado. Eu vim te ajudar. A confusão tomou conta de Helena. Lúcia, como você está aqui? As palavras saíam entrecortadas, cada sílaba carregando a pressão do instante atual. Mas antes que Lúcia pudesse explicar, uma explosão de luz flamejante cortou o ar, separando-as momentaneamente pela força da natureza enfurecida. A dor e a pressão aumentaram na aldeia. O cheiro de fumaça invadia seus narizes, trazendo à tona uma lembrança distante de risos e brincadeiras entre as amigas. O que estava acontecendo? Helena se sentia jogada entre memórias e presentes devastadores. Com os olhos cheios de lágrimas, dirigiu-se com rapidez a Lúcia, mas a cena a paralisou. Lúcia estava ali, mas havia algo mais. Uma terceira figura surgiu, como um espectro nas chamas. Jonas. Ele não estava sozinho, porém. Ao lado dele estava uma jovem, com a tez pálida como se a vida não a tivesse tocado. E para o horror de todos, era a filha que Jonas abandonara. Aqui, segundo Edson, havia se suicidado. Ela não está morta, murmurou Edson, chocado. Mas como isso pode ser? Eu voltei para recuperar o que é meu, gritou Jonas, sua voz cheia de um poder irracional, quase sobrenatural. Você nunca poderia me escapar. Eu a criei, Lúcia, e agora você verá o que isso significa. O coração de Helena parou. Era como se todos os segredos tivessem sido revelados em um único momento insuportável. Lúcia, amiga de sua juventude que havia desaparecido? Ela estava ali, à beira da tragédia, e agora unida a Jonas? O mundo dela parecia ter desmoronado instantaneamente. Os relacionamentos eram intrincados, como teias de aranha, impossíveis de desatar sem dor. E a jovem ao lado de Jonas, quem era ela realmente? A filha abandonada? Um eco da tragédia passada? Helena sentiu que cada batida de seu coração a conectava a um futuro incerto, onde as chamas não eram o único perigo. Lúcia, o que você fez? Gritou, a voz vibrante de indignação e dor. Você não entende, Helena. A voz de Lúcia era entrecortada entre lágrimas. Eu não tinha escolha. Jonas me prometeu que poderia salvá-la. Ele sempre teve poder sobre nós, sobre nossos destinos. E enquanto suas palavras reverberavam, outra verdade mais sombria se revelava. À medida que a fogueira se aproximava, Helena entendeu que no jogo de manipulação de Jonas, todos eram peões, e a única coisa em jogo era a vida e a liberdade dela. As chamas rodeavam a clareira, como se a floresta estivesse cerrando seu cerco. As alianças estavam quebradas, e a verdade, crua como um aço em brasa, a cortava em pedaços. O que você vai fazer agora, Helena? Um sussurro tentador, como um lembrete sombrio de que mesmo na confusão havia escolhas a serem feitas, e os ecos do passado jamais poderiam ser simplesmente apagados. O que aconteceria a seguir? A unidade se dissolveria em meio à paixão e traição, e os segredos finalmente se tornariam a chave do destino. As chamas se aproximavam mais, e todos ali, perdidos entre alianças e destinos, estavam prestes a descobrir o verdadeiro preço da liberdade. O que era a liberdade diante das chamas que engoliam a floresta? Helena sentia a pressão em seu peito, um aperto que parecia um nó indesejado. As revelações de Edson eram venenosas como a fumaça que se espalhava, sufocando tanto o ar quanto qualquer esperança que ainda pulsasse em seu ser. A figura à sua frente, Lúcia, agora ali em conluio com Jonas,
tornava-a um mero espectador do seu próprio sofrimento. Mas, antes que as perguntas sobre o porquê das ações de Lúcia pudessem se formar em sua mente, um tremor percorreu o solo. O chão vibrou como se a terra estivesse revoltosa, uma revolta ancestral que finalmente se manifestava. Tudo ao redor parecia se concentrar em um ponto, um instante que suspendeu a tristeza e a raiva. E então veio a explosão. Uma erupção repentina de chamas, um clarão ofuscante que se elevou como um facho de ira dos próprios infernos. O incêndio não era apenas uma tragédia, era uma catástrofe mover-se sobre eles. O calor intenso envolveu os corpos com uma ferocidade que fez as árvores estalar como se estivessem gritando. "Fujam!" gritou Aruan, segurando firmemente a mão de Helena. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, enquanto o mundo se transformava em uma tela rubra de confusão e medo. Os filhos de Aruan estavam desesperados, mas havia uma determinação nas feições dele, uma coragem que fazia seu coração pulsar com intensidade. Jonas, por outro lado, estava atordoado, os olhos fixos na chama que o consumia, mas uma expressão de furor crescia em seu rosto. E enquanto todos corriam em direções diversas, algo se destacava na confusão. Lúcia, que parecia presa entre as chamas de suas próprias escolhas, gritou: "Não! Não me deixe, Jonas!" As chamas dançavam como espíritos vingativos, mas o que mais surpreendeu a todos foi a revelação que estava prestes a acontecer. Uma luz pulsante brilha intensamente em meio à escuridão. Não era apenas o fogo, era um artefato há muito esquecido, adormecido sob a superfície da terra, agora despertando. Uma esfera reluzente que girava como se possuísse vida própria, absorvendo a luz ao redor e refletindo um brilho intenso que rivalizava com as chamas. "Não pode ser!" Edson exclamou, seu olhar fixo na esfera que gigava carregada de energia. "É a lenda, o coração da floresta." Helena, capturada pela mistura de terror e curiosidade, não podia desviar os olhos. A lenda falava de um poder capaz de reverter desastres, um grão de esperança que poderia fornecer magia para aqueles que a encontrassem. Mas com os segredos de Jonas se revelando e Lúcia se esvaindo no fogo, Helena percebeu que havia mais em jogo. O que ela não sabia era que aquela esfera não oferecia apenas salvação, mas a capacidade de desvendar os mais obscuros segredos do passado. "Helena!" Aruan gritou, puxando-a de volta. "O que você está fazendo? Não se aproxime!" Mas e se isso acabar com tudo? O desespero espreitava em sua voz. E se eu conseguir salvar todos nós? Mas nesse instante, uma dor visceral a golpeou, não só como o calor das chamas, mas como um relâmpago de verdade do fundo de sua alma. Ao olhar para a esfera, a dor de todos os segredos torcia em seu coração. Poder, era isso que Jonas tinha buscado. Poder absoluto sobre as vidas alheias. E o que aquela esfera realmente era? Lúcia estava gritando atrás de Jonas, cujos olhos pareciam consumir a essência da esfera com um desejo feroz. "Não, isso é meu. Tudo o que eu fiz é para mim." E com aquele grito, a terra tremeu novamente. Um clarão ofuscante emergiu, e a esfera disparou do chão como um foguete, cruzando o espaço e desaparecendo no céu em um raio de luz, como um grito se dissipando no infinito. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos congelaram. A realidade simples e cruel, a salvação que esperavam se esvaiu. Helena, agora com o coração desgarrado, percebeu que a luta ainda não havia se terminado. O que havia sido liberado era uma força indomável que poderia transformar tudo, e quem a possuísse poderia reescrever a história. Ela olhou para Aruan, depois para Jonas e Lúcia, e uma única frase ressoou. O poder poderia libertá-la ou aprisioná-la ainda mais. E assim, com o céu absorvendo a luz, a batalha imensa entre o amor e a traição, entre a liberdade e o poder, prevista entre as sombras, estava apenas se desenrolando.
O que realmente esperava por todos eles? Relava-se na chama da dúvida, enquanto a noite caía e o futuro permanecia inexplorado. Enquanto o céu absorvia a luz da esfera, como se o próprio universo suspirasse sob o peso da expectativa. O caos ao redor de Helena e de seus aliados intensificava-se em um frenesi de pânico. Cada rosto estava marcado pela urgência. A fumaça dançava ao sabor do vento, e o calor das chamas se tornava uma ameaça palpável. Não havia tempo para reflexões. Cada segundo era uma batalha entre a vida e a morte. Vamos! Precisamos escapar! Aruan exclamou, puxando Helena pela mão, mas a dor crescente em seu peito a paralisava. A revelação da esfera, um símbolo de esperança em meio à devastação, ofuscava seus pensamentos. As labaredas atrás deles rugiam como feras famintas, mas o eco de Jonas ainda ressoava em sua mente. Helena, a voz de Lúcia cortou o ar, trazendo à tona uma confusão de sentimentos. Não fuja, você não entende. Mas Helena sentia que cada palavra se dissipava no ar denso e queimado. Quando a figura de Jonas se destacou na penumbra, uma sombra projetada pelas chamas, o mundo pareceu dar uma volta. Ele avançou, determinado, e suas mãos estavam manchadas com a fumaça da destruição. As feições distorcidas de vergonha e raiva eram iluminadas pelo fogo, revelando um homem que não carregava apenas a fúria, mas também um desespero profundo. A revelação de sua filha, entretanto, reverberava como uma campainha, mas o que mais chamou a atenção de todos foi o gesto inesperado de Edson. Ele se lançou para a frente, próximo à conflagração crescente. Parem! Não entendem? Sua voz desesperada se distorcia com o calor. O fogo que começa aqui pode ser a chave. Silêncio! E então nas chamas, uma nova sombra surgiu. Uma forma que emergia das brasas como um espectro do passado. Edson. A voz ecoou como um rugido e todos congelaram em estado de choque. Era uma figura familiar, um rosto que muitos acreditavam ter desaparecido para sempre nas sombras da dor. A irmã de Jonas, Ana. Não, como isso é possível? Lúcia balbuciou, seu olhar carregado de terror. Mas não havia dúvida. Ali estava Ana, viva, embora marcada pela angústia e pelo sofrimento. O poder da esfera havia lhe dado uma segunda chance, mas à custa de um custo muito maior. Fui um fantasma por tempo demais. Jonas, você não me deixou partir porque tinha medo da verdade. Ana exclamou, sua voz carregada de um peso insuportável. A verdade que mantém todos nós reféns. Os sussurros de desapontamento ecoaram entre os que assistiam. Helena sentiu um frio na espinha. O que Ana estava implícito? Quais verdades sombrias estavam prestes a ser reveladas? A tensão no ar era palpável, como se cada respiração ecoasse os murmúrios de um colapso iminente. Mas a imagem de Ana oscilou, cada palavra parecendo retirada do submundo. Jonas, você me considerou um peso, mas o que você não percebeu? Os dentes dela estavam cerrados, e seu olhar girou para Helena, como uma lâmina afiada. É que sua bienezinha não é a única com o segredo. Um instante de incredulidade. O chão pareceu tremer sob os pés de Helena. O que poderia ser essa nova revelação? Ela se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando novamente, como se as chamas não fossem a única fonte de destruição ali. Eu também sou mãe, Ana continuou, sua voz ecoando com um sufocante peso de dor. O impacto das palavras reverberou, como um trovão em meio ao silêncio. A verdade é que a criança que você tanto procurou é você, Helena. Um gelo se espalhou pelos membros de Helena. O tempo parou. Cada lágrima, cada dor, cada sensação até então guardada, tudo se desfez em um turbilhão de confusão. Eu sou filha de Jonas? Não pode ser. Os olhos de Aruan se arregalaram. Helena? Isso é um engano. Não pode ser verdade. Sua mão a apertava com firmeza, como se pudesse ancorá-la em uma nova realidade. Mas a verdade despedaçada começou a se formar diante dela. Lágrimas de frustração escorriam pelo rosto de Lúcia.
seu coração, ao mesmo tempo, queimando de raiva e compaixão. O relacionamento deles nunca mais seria o mesmo. O que isso significava para a luta deles? O que realmente os unia e separava? Agora estavam entrelaçados em um destino que parecia irremediável. Enquanto o fogo se espalhava e a floresta se tornava um inferno, Helena apenas conseguiu fechar os olhos e sussurrar: "Que custo é esse que todos nós pagamos?" E assim, no centro da incerteza, enquanto as chamas devoravam tudo ao redor, a verdade finalmente despontou, e em meio aos gritos e tumultos, algo ainda mais sombrio se preparava para ser revelado. O que mais poderia surgir das sombras, quando a identidade de cada um estava em jogo? No coração daquela calamidade, quando a terra tremia sob o peso da verdade, um silêncio ensurdecedor tomou conta do ar. As chamas crepitavam como se rabiscações do destino desenhassem a história naquele instante devastador. Helena estava congelada, sua mente em turbulência, enquanto as palavras de Ana ecoavam em seus ouvidos, cortando mais fundo que qualquer lâmina. A verdade é que a criança que você... Não, isso não pode ser verdade. A negação brotava de seu ser como um eco repetido numa caverna sombria. Não havia como. Não era possível que seu próprio pai, o homem que a havia condenado à obscuridade, fosse também seu criador. O chão abaixo dela parecia querer se abrir, engolindo-a viva. A paisagem ao redor, outrora familiar, agora parecia um pesadelo em chamas. Os rostos que a cercavam estavam repletos de dor e confusão. E mesmo no calor das chamas, um frio percorreu sua espinha. Aruan, desesperado, a puxou, mas fora o toque de sua mão que trouxe um momento de clareza em meio ao turbilhão. "Precisamos sair!" exclamou, a voz carregada de uma urgência comum entre os corações que não desejavam ser consumidos pelo fogo traiçoeiro. Mas, antes que qualquer um pudesse avançar, um grito rasgou o silêncio como um estampido de trovão. "Não a deixe ir, Jonas!" Lúcia, com os olhos arregalados, avançou. O destino dela estava pendurado no fio da navalha de sua lealdade, e o olhar que lançava a Helena era de pura desolação. As chamas não eram seu único perigo. A intriga e a traição se entrelaçavam como serpentes venenosas. E naquele segundo, a floresta se tornou um vórtice de desespero. A figura que outrora fora Jonas, agora distorcida pela raiva e pelo medo, parecia um espectro. "Você nunca deveria ter descoberto, Helena." "Eu a criei para substituir Ana." Suas palavras cortaram como uma adaga, revelando a essência do que era Jonas, um homem perdido em sua própria escuridão. Nesse instante, outra explosão ocorreu, mas não das chamas. Um brilho intenso surgiu, apagando a luz do fogo. Todos se viraram para o céu, onde uma esfera luminosa, similar àquela que havia escapado do solo, surgia como um cometa prestes a colidir. O impacto foi imenso. Um clarão ofuscante desceu, uma centelha que parecia deslizar na direção de Helena, pulsando como um coração ansioso por libertação. "Venha!" gritou Aruan, segurando-a mais forte. Mas antes que pudessem partir, Lúcia correu em direção à luz. "Não! É a única chance de salvar todos nós." E ao fazer isso, ela pulou na radiação da esfera. Um silêncio monumental envolveu o momento. O corpo de Lúcia desapareceu na luz, como um eco que se dissipa após um grito ansioso. Mas não se desfizeram apenas sombras. Estalos e brados ressoaram no ar, num crescendo de emoção e medo. "Lúcia!" gritaram, mas já era tarde. Entre a dor e a luz, a escolha estava feita. Helena olhou para Aruan, e naquele olhar, um desespero moinhado pelo fracasso começou a tomar forma. O que ela fez? Por que ela... As perguntas travavam sua voz, como um mar revolto que não se acalmava. Mas Aruan apenas sacudiu a cabeça, a expressão marcada pelo desespero. Ele não tinha resposta, apenas o impulso de resgatar o que restava de seus relacionamentos. E então, um tremor mais forte se fez sentir, um aviso da terra em desespero, como se a própria natureza estivesse clamando por justiça. O chão começou a se abrir,
as fendas se alargando entre as raízes das árvores. A floresta devorava a dor, como uma entidade faminta em busca de um retorno. "Fujam!" gritou Edson, seu rosto pálido em meio ao fogo. "Para trás, todos para trás!" Mas era tarde demais. As chamas rugiam como um dragão ancestral, e a terra sob seus pés se tornava um abismo. A verdade que unia a todos tornou-se a condenação de cada um. Mas no caos, um último grito, um lamento cortante, ecoou através das chamas. "Mãe!" Era a voz de uma criança que não deveriam ter. A revelação final rasgou o céu e fez o corpo de Helena estremecer. O que isso significava? Toda a história, a luta, as alianças e os segredos resultavam em uma verdade ainda mais trágica e cruel do que haviam imaginado. E assim, enquanto o mundo desmoronava ao redor deles, o futuro se tornava cada vez mais incerto. Uma escolha se impunha, um dilema. O que poderia surgir das cinzas da destruição? Quem realmente sobreviveu a essa tempestade de segredos e traições? E que novas verdades estariam prestes a ser reveladas nas chamas do desespero moribundo? Enquanto o mundo desmoronava ao redor de Helena, o fogo rugindo e a verdade explodindo como uma tempestade de chamas, uma nova revelação surgia como um raio em meio ao caos. A esfera luminosa, que antes era um símbolo de esperança, agora pulsava com energia sobrenatural, um sinal de que algo muito maior estava prestes a acontecer. "Helena, não!" Aruê exclamou, seu tom de urgência cortando o ar como um golpe. Ele segurou firmemente a mão dela. Mas a visão da esfera parecia chamá-la de forma hipnótica. "Vamos, precisamos sair agora!" Em uma fração de segundo que se arrastou como uma eternidade, o chão sob eles começou a rachar ainda mais, uma fenda surgindo, separando Helena de todos os que um dia foram uma família, amigos, traidores. A luz da esfera intensificava-se, como se uma vida própria lhe fosse conferida, e o brilho tomou conta da floresta em um espetáculo quase celestial. Do lado contrário, Lúcia, ainda em choque diante da cena, olhou para Jonas. Seu olhar agora fixo na esfera. Algo em seus olhos poderia ser chamado de esperança ou desejo, mas era difícil discernir. "Não, Jonas, o que você quer fazer?" Ela freou, sua voz trêmula, claramente dividida entre a lealdade e a busca por liberdade. Aruã puxou Helena para trás, mas a atração da esfera era inegável. O ar parecia vibrar ao redor dela, como se a energia da antiga floresta estivesse se unindo a algo mais. Algo que ultrapassava o tempo e a lógica. "Venha comigo, Helena!" gritou Ana, agora com um semblante cheio de dor e raiva. "É a única chance de salvar a criança, de salvar você." "Ana?" A revelação desvelava um novo horror à medida que cada palavra retumbava nas paredes do coração de Helena. O que tinha acontecido? Lúcia era uma aliada ou uma rival? O que realmente se passava entre elas? E mais doloroso ainda, a figura de Aruã, que era o porto seguro em meio a tantas tormentas. Então, como um eco de destino, uma explosão rasgou o céu, e o brilho da esfera encontrou o chão. Um clarão ofuscante que convergiu todas as atenções. As chamas dançavam ao redor, mas no centro da esfera, uma porta parecia se abrir. Uma energia pulsante emanava, irradiando uma força que atravessava o lamento das chamas. "Não podemos deixar isso acontecer", gritou Edson, mas não havia mais controle. O mundo tornara-se um vórtice de ações desenfreadas, e enquanto todos se preparavam para fugir, um tremer nas entranhas da terra precedeu uma revelação dramática. Do clarão, uma figura começou a emergir, e no mesmo instante, Helena sentiu algo profundo dentro de si, como se uma memória esquecida estivesse prestes a ser revelada. A figura tomou forma, e o que surgiu não foi uma criatura, mas uma silhueta familiar. Era uma criança de cabelos dourados e olhos brilhantes, a imagem de Helena quando pequena. "Mãe!" a pequena exclamou, enquanto o tempo parava em um suspiro coletivo entre todos ali presentes. "Não!" Helena mal pôde respirar. "Como pode ser?
Você está viva! Mas eu não sabia. As chamas rugiam com uma fúria insaciável, mas mesmo o estrondo do fogo não conseguia esconder a nova verdade que emergia. Aquela criança era o reflexo da parte dela que sempre buscou, mas que se sentiu condenada a perder. Cada decisão, cada desespero levava a esse instante exato, seu passado virando-se contra ela, transformando-se em futuro. No entanto, o que antes era esperança, agora se tornava um dilema maior. A pequena girou-se em direção a Jonas e, com um gesto confiante, disse: "Você nunca me terá, pai." As palavras dela ecoaram como um trovão sob a copa das árvores, e a fúria de Jonas explodiu em um rosnado. "Essa criança não pode existir. Você a desonrou." Ele avançou, mas Aruã se interpôs, a determinação em seu olhar queimando com a intensidade do próprio fogo. Assim, com a liberdade à vista e tudo em jogo, um frenesi tomou conta do lugar. O espectro do passado pairava sobre eles sob a forma daquela criança. E a ideia de quem realmente tinha a verdade e o poder agora estava em jogo. O que seria de todos se o passado fosse desenterrado? Se as mentiras se tornassem armadilhas? A luz da esfera piscou, e antes que alguém pudesse esboçar um movimento, ela explodiu em 1000 fragmentos de esperança e desespero, dispersando-se como poeira em meio ao calor e à destruição. A pergunta pairava no ar, com todas as verdades reveladas e os laços rompidos. Quem realmente seria salvo na tempestade de chamas que avizinhava? Enquanto o céu absorvia a luz da esfera, como se o próprio universo suspirasse sob o peso da expectativa, uma nova revelação surgia, mais devastadora do que qualquer chama. A pequena figura que havia emergido, refletindo a infância de Helena, parecia agora cercada por um halo de dor e confusão. Seus olhos, brilhantes como estrelas, estavam fixos na mãe, mas por trás do olhar havia uma mensagem que transcendeu o tempo. "Mas como?" balbuciou, a voz embargada. O passado a invadia e os laços que julgava cortados se entrelaçavam novamente, desafiando sua capacidade de compreensão. Aruã observava a cena, seu semblante repleto de preocupação. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou, mas sua voz se perdeu em meio ao rugido da destruição. Jonas, por sua vez, tremia de raiva e confusão, as mãos cerradas em punhos, prontos para atacar. "Você não pode estar viva. Eu a perdi. Como você se atreve a se aproximar dela?" A fúria acumulada parecia quase palpável, a chama do ressentimento ardendo em seus olhos. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um estalo ensurdecedor interrompeu a cena. Uma nova figura se destacou nas sombras, surgindo das brumas da floresta ardente. Era uma mulher, cabelos longos e desgrenhados, vestindo um manto feito de peles e folhas, como se ela fosse parte da própria terra. A presença dela carregava uma energia sobrenatural. "Parem!" gritou, sua voz ecoando nas árvores. "Vocês não compreendem a essência do que está em jogo." O ar ao seu redor pareceu vibrar, e as chamas hesitaram momentaneamente, como se reconhecessem uma autoridade mais poderosa. "Quem é você?" perguntou Helena, a curiosidade se misturando ao temor. A mulher sorriu, mas o sorriso não aquietou a tempestade no peito de Helena. "Eu sou a guardiã desta floresta. O que vocês veem não é apenas fogo, mas um renascimento. E a criança, ela é a ligação entre os mundos." Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. "A ligação? O que isso significa?" Sua voz tremia, enquanto Aruã tentava mantê-la perto, como se o simples toque pudesse dar-lhe estabilidade. A guarda da floresta filmava os quatro, os olhos dela revelando segredos escondidos. "Ela é a luz que pode dissipar a escuridão, mas cada um de vocês possui um papel vital neste equilíbrio. Se o passado for soterrado, a sombra de Jonas consumirá tudo." As palavras reverberaram, envolvendo a todos em um silêncio pesado, enquanto a flecha do medo os atingia novamente. "Não, você não entende. Eu só quero a criança!" Jonas berrou, sua mente em um turbilhão de desespero e possessão.
A natureza ao redor começou a desmoronar como se respondesse à sua cólera. As árvores balançavam, o chão tremia e chamas elevavam-se em uma dança frenética. Se você a quiser como instrumento de suas mágoas, perderá tudo, avisou a mulher, a energia à sua volta se intensificando. Sua filha não será um estandarte para cobrir suas fraquezas. E nesse momento, uma luz intensa surgiu da esfera, lançando um brilho irreais sobre todos ali presentes. Então, a reviravolta final. Uma sombra ameaçadora chegou repentinamente, e antes que alguém pudesse processar a emoção, um grito ensurdecedor ecoou da floresta em chamas. Parem! O grito, carregado de uma profundidade familiar, reverberou como um trovão. Era uma voz que Helena reconheceu imediatamente. Mãe! A figura aproximava-se, e seu coração parou. Da floresta emergia uma mulher com um semblante idêntico ao seu, mas o olhar traía um conhecimento profundo e uma dor que ultrapassava gerações. A própria mãe de Helena, perdida há muito tempo, estava ali, viva, mas marcada pelas chamas da dor e dos sacrifícios. Mas como você está aqui? Helena estava paralisada, presa entre o passado e o presente, entre amor e horror. O fogo me trouxe de volta, e trouxe verdades que vocês precisam confrontar. O que está em jogo não é apenas a criança, é a própria essência do que cada um de vocês representa. O olhar dela estava fixo em Jonas, e a tensão no ar se transformou em algo carregado de eletricidade. Helena e todos ao redor, sem palavras, apenas sentiram a gravidade daquele instante. O que mais poderia ser revelado? E mais importante, o que isso significava para todos juntos, para o futuro, para a liberdade. O mistério trazido pelas chamas lançava novos contratos em direção ao destino. E no meio de toda a confusão, a pergunta final criava raízes. Estaria a verdade um dia sendo finalmente revelada ou consumida pela fúria que o cercava? Enquanto a torrente de chamas se intensificava, o ar ao redor tornou-se um caldo fervente de angústia e dor. Helena estava paralisada diante da figura de sua mãe, que emergia das sombras engolidas pelo fogo. A emoção era crua, potente, uma mistura de amor, raiva e desespero. Mãe, mas como? Você estava morta! O coração dela pulsava, e cada sílaba saía sufocada, um eco do passado gritando pelo presente. Eu vim para salvar você, minha filha. A voz da mãe era como um bálsamo e uma punhalada ao mesmo tempo. Estes segredos, essas mentiras, não podem continuar. Com um gesto, a mãe de Helena estendeu a mão, como se quisesse tocá-la, mas o calor das chamas a separava. Uma barreira entre o amor e a destruição. Não, a verdade queima, e o passado é uma chama que consome. Jonas rugiu, incapaz de conter sua fúria. Você não levará minha filha. Seu desespero era palpável, e a sombra da criança estava entre eles, refletindo a luz das chamas como um farol de esperança em meio ao caos. No entanto, a figura da mãe de Helena não recuou. Deixa ir, Jonas. Sua possessividade não traz retribuição, apenas dor. O pronunciamento dela vibrava nas árvores ao redor, e até as chamas pareciam hesitar, como se respeitassem aquela força ancestral. Os sons da destruição tornaram-se um rugido ao fundo, mas ali, no centro da conflagração, um silêncio tenso envolveu o grupo. Aruan, com os olhos fixos na luta entre amor e ódio, tomou coragem e gritou: Não podemos deixar que isso acabe assim. Precisamos unir nossos poderes. Nossa verdade é a única salvação. Nesse instante, a criança girou-se e olhou para Helena com a pureza de alguém que apenas conhece amor. Mãe, não tenha medo, a verdade nos unirá. As palavras dela estalaram no ar como a faísca de um incêndio. A determinação de Helena cresceu, e entre lágrimas e coragem, ela gritou de volta: Você tem razão, não podemos ser reféns das trevas. As chamas dançaram ao redor, e a energia que cercava a esfera começou a pulsar, quase como um coração que batia no compasso da emergência. Numa fração de segundo, a mãe de Helena, a criança e Aruan
formaram um triângulo poderoso, cada um aninhado na luz vislumbrada e na verdade que compartilhavam. E então, como se o cosmos tivesse alinhado, uma onda de luz irrompeu, banhando todos em um brilho radiante que parecia conter a força do universo. Helena sentiu cada dor, cada traço de sofrimento se dissolverem. "Nós somos mais fortes juntos", gritou, as palavras ecoando nas florestas, reverberando entre as esperanças perdidas. Jonas, em sua cegueira e desespero, tentou atacar, mas a luz criou uma barreira, repelindo sua fúria como um vento que dissipa as nuvens escuras. "Você não compreenderá nunca." Sua voz, agora um grito, ecoou antes de se perder nas chamas. A energia pulsante lutava contra as trevas que ele encarnava. Com um último rugido de resistência, as chamas se extinguiram e o ar voltou a ser respirável. A luz brilhou, e todos ficaram em silêncio, contemplando o que tinha acontecido. Os segredos finalmente se dissipavam como a neblina ao amanhecer. Helena olhou para sua mãe e a criança, agora em harmonia. "O que vamos fazer agora?" perguntou, com um novo alicerce dentro de si. As respostas dançavam no ar, ainda pairando como a névoa, mas a certeza de que a liberdade estava ao alcance transcendeu a dor. A última imagem de Jonas, consumido pela própria escuridão, permanecia como uma sombra invisível, e enquanto o sol começava a surgir entre os ramos verdes, uma nova esperança florescia, aparentemente feita de todos os seus laços quebrados, de todas as almas unidas pela verdade. Mas antes que a tranquilidade pudesse se estabelecer, um sussurro percorreu o ar, e as lições que aprendemos. Estaremos livres de sempre carregar o peso do passado? A pergunta pairou no ar como o último eco de um mistério que aguardava resposta. E agora, meu querido leitor, é sua vez de fazer parte deste legado. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm por aí, e que faremos juntos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, mostrando que você está aqui e apoia este trabalho fantástico. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho que temos. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história épica. Este é o momento para demonstrar seu apoio genuíno. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Não espere nem mais um segundo.